Religião não se discute? Ou será que dá para a gente falar desse assunto? Para algumas pessoas, não. E quando não, a gente tem que respeitar. Seja bem-vindo. Tem que respeitar mesmo? Mas e aí, como é que fala de Jesus? Como que você fala de Jesus para uma pessoa que não quer falar sobre religião? Porque a gente deveria ter que falar de Jesus, né? Então, esse é um assunto interessante, né? E aí, testemunha de Judá, olha eu, testemunha de Judá. Testemunha de Jeová full mode, vai bater na porta da casa da pessoa e fala de religião mesmo que ela não queira. Como é que faz isso? Hoje a gente está de volta, então, com o Teólogo Reage, depois de uma folga na sexta-feira passada, um feriado. Cara, eu também mereço mereço. Será que mereço uns feriados? Deixa aqui nos comentários se eu mereço feriado ou não. Dessa vez com ele, o influencer da maromba, que não é o Stronda. O Stronda já passou por aqui, a gente vai falar dele. Renato Cariani. Renato Cariani e a religião, num vídeo curtinho que a gente vai reagir, porque toda sexta-feira tem Teólogo Reage. Antes de entrar no vídeo, antes de ir direto para nossa reação, eu queria falar uma coisa sobre os vídeos que a gente reage por aqui. Mande para mim sugestões de vídeos. Tem alguém falando de religião, de Bíblia, de Jesus, mas não é pastor, não é teólogo, é furando a bolha? Me manda, quem sabe eu reajo, se eu tiver alguma coisa para falar sobre aquilo lá. Esse é um react gravado, sim, é um react fake, a exemplo daquilo que o Regis Tadeu abomina, né? Não é um react ao vivo, não é a primeira vez que ele tá vendo, não é a primeira vez que eu tô vendo isso daqui, não. Mas se eu tiver alguma coisa de interessante para falar, por que não reagir pela segunda vez? Reagir pela segunda vez ainda é uma reação, Regis Tadeu, seu hater, né? Então, é isso. Vamos reagir a Renato Cariani. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, ative as notificações desse canal, é assim que esse espaço na internet se torna um pouco propriedade sua também. Eu sou o Victor Fontana e isso daqui não é um copo Stanley, é um copo Strand. E quem sabe que é Strand sabe, quem não sabe, não sabe. Mas se você gosta da Strand, deixa também o seu like. Se você sabe o que é Strand, deixa aqui nos comentários. Não, eu não tenho. Eu sou Faria Limer, mas eu não tenho copo Stanley, eu tenho copo Strand. O que talvez seja mais Faria Limer do que até mesmo trabalhar na Faria Lima. Mas hoje não é dia de Faria Limar, hoje é dia de academia, hoje é dia de Smart Fit, que Ironberg já não é mais de Sociedade do Cariani, hoje é dia desse cara aqui, ó, Renato Cariani. Vamos reagir a você, Renato. Vamos reagir a esta pergunta aqui. Vamos lá. Qual religião? Qual religião? Qual religião? Você tem religião? Não. Fala no microfone, moço. Você tem um microfone desse aqui, você fala nele. Eu sou ruim disso também. Qual a religião? Ele pergunta. Religião é uma coisa aí, tio. Cara, que podcast é esse, mano? Ursinho de pelúcia e um cachorro. Que o cachorro tá fazendo ali? Eu não sei que podcast é esse. Uma cadeira gamer sobrando aqui do lado do Renato, né? Então, se você não tá vendo, eu tô tampando. Deixa eu botar aqui. Olha só, essa cadeira gamer sobrando aqui do lado do Renato. Um cachorro sendo acariciado e um urso de pelúcia. Caraca, que podcast é esse? Mas não é disso que eu quero falar. Vamos lá. Religião. Gostoso. Ó, o tio que coisa mais... Mano, ele é muito da hora. Religião, para mim, é uma coisa muito complicada, porque a religião, na minha infância, me trouxe problemas. Minha mãe, meu pai era de uma religião... Meu pai não. Minha mãe era de uma religião que acabou dizimando a família, cara. Então, não que eu seja contra a religião, sim, mas hoje eu prefiro manter Deus dentro de mim, comigo, e eu tenho uma relação muito íntima com Deus. Então hoje eu não frequento nenhuma religião, mas eu sou cristão. Então eu acho que você é basicamente a mesma coisa. Olha só que coisa interessante, cara.
quando a gente se depara com casos como esse, pelo menos na minha opinião, a melhor maneira de você lidar com a espiritualidade alheia é dando um bom testemunho. Eu não sei se você concorda ou discorda disso, mas aqui a gente tem claramente uma pessoa que foi machucada pela religião, como muitas pessoas foram. E eu não sei o que foi. Eu não sei se foi catolicismo, eu não sei se foi espiritismo, eu não sei se o contexto religioso do cara na infância era com religiões de matriz africana, se era evangélico, dentro do que é o contexto de religiões cristãs, se foi, como eu brinquei, Testemunha de Jeová, eu não conheço a religião da mãe do Renato. Mas o fato é que a gente está aqui lidando com uma pessoa que entende um valor assim da espiritualidade, fala de Deus. O Renato fala de Deus de vez em quando. Eu nunca vi ele falando especificamente de Jesus, mas ele fala de Deus de vez em quando, né? Ele já abertamente admitiu gostar do pastor Cláudio Duarte. Não sei se é porque o Renato tem essa veia pela novelinha. Se você acompanhar o conteúdo dele, você vai ver que o Renato ele fala de fitness, de musculação, de dieta. Ele usa o humor e a história e o entretenimento para trazer conceito e conhecimento. E ele usa isso muito bem. Talvez ele goste do Cláudio Duarte por causa disso. Quem sabe um dia eu reajo ao Cláudio Duarte, hein? Eu tô aberto a fazer essa exceção, tá? Eu tô aberto a fazer essa exceção, a reagir ao Cláudio Duarte, alguém aqui do nosso meio evangelical e tal, sem ser furar a bolha, porque eu tô a fim de dar umas risadas e, cara, na boa, eu posso até discordar de algumas coisas teologicamente que o Cláudio fala de vez em quando, mas você tem que admitir, comunicador o cara é. Engraçado o cara é. E aí me leva à seguinte reflexão. Pô, cara, o que o Cláudio Duarte tem que faz alguém que é resistente à religião, que fala assim, não frequento igreja, o cara visivelmente tem um histórico, e esse histórico tem que ser respeitado. O cara visivelmente tem um histórico em que, cara, a igreja foi um problema, não sei qual religião, mas dizimou a família, como ele mesmo tá colocando aqui. O que alguém como Cláudio Duarte tem que faz com que uma pessoa traumatizada pela religião queira assisti-lo? E eu suspeito que seja precisamente a leveza. Enquanto o radicalismo e o legalismo de diferentes religiões dizimam famílias, eu não sei o que aconteceu na história do Renato, mas se for, por exemplo, com o que aconteceu na história do escritor russo Lev Tolstói, a radicalização religiosa se tornou uma espécie de patologia e o legalismo se tornou de tal maneira prevalente na vida dele que destruiu a família, ou a relação dele com a família, pelo menos. No fim da vida, Tolstói tem uma relação familiar extremamente conturbada. Quando alguém apresenta Jesus, Cristo, com entretenimento, com leveza, isso pode ser, mas Jesus tem muito peso também. Mas Jesus... Calma, cara. Quando a gente vai apresentar Jesus de maneira mais completa, num discipulado, a gente apresenta, sim, tantos aspectos quanto possíveis da figura de Jesus. Agora, em determinados contextos, eu acho que um bom testemunho, as nossas ações falando por nós, e uma apresentação que seja de um Jesus que diz, e ele de fato diz, que veio com um fardo leve, um jugo suave, eu acho que é uma maneira interessante da gente dialogar com alguém que cara, muitas vezes não estaria disposto a ouvir outras pessoas, mas está disposto a ouvir alguém como Cláudio Duarte. Muito embora eu tenha muitos problemas com várias coisas que o Cláudio Duarte já disse e de vez em quando ainda diz. Esse mérito ele tem, é um baita comunicador.
e traz essa leveza, essa suavidade? Minha mãe é formada, doutorado, mestrado em teologia. Então eu Caramba. cresci. Tá. Uma cadeira gamer abandonada. Alô, Além Porto. Estávamos zoando ele com a cadeira gamer outro dia, né? Alô, Além Porto. Uma cadeira gamer abandonada, um cachorro no meu podcast, um ursinho de pelúcia e um Hulk abrindo espacate. Que podcast é esse? E um regateiro, filho de teóloga. Que coisa interessante que a gente está vendo aqui. Escutando, né, as coisas de Deus, tudo. Aí vê hoje tá com esse piercing horrível na cara. Mãe, desculpa, mas tá ligado, né? Que... Piercing é pecado? Será? Mas, então, eu aprendi, eu sou católico, né? Eu acredito nas minhas crenças, mas eu aprendi que, tipo, o legal é você ser bom para o próximo e acreditar em Deus, independente da religião, entendeu? Então, eu acho que eu sou bem parecido com você. Cara, Deus em mim, eu acho que religião, as pessoas querem muito botar algo. Cara, é amor, pô. A gente ama o próximo, pô. Ver o amor no rosto da pessoa quando ela fala de você, quando ela tá ali naquele momento íntimo com você. Eu acho que é isso. E aí, cara, entra o outro lado, e honestamente eu tenho até uma certa dificuldade de manter a seriedade com esse Hulk de espacate aqui do lado. Mas assim, aí entra outra tentação. Já que a gente está lidando com uma pessoa que já foi ferida pela religião, eu acho que eu não vou falar da exclusividade de Jesus agora, não. Porque esse cara já foi ferido pela religião e eu ainda vou impor que Jesus... Você está entendendo a tentação aqui? Que às vezes a pessoa sofre. E eu não acho que é o caso dos dois aqui que eu não conheço, né? Mas eles estão fazendo bem esse discurso de todos os caminhos levam a Deus, né? E como é difícil a gente manter a exclusividade de Jesus nas conversas e nos papos de hoje em dia. Ah, religião é isso, todos os caminhos levam a Deus, o importante é o amor, porque aí até cabe, né, dentro do discurso de Jesus, porque Jesus fala que os 2 mandamentos principais e os outros todos cabem dentro deles, né? Ame o Senhor seu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então o importante é ter Deus, independente de qual religião, ama aí, beleza. Será? E para mim eu acho que assim, esse é um discurso que esvazia demais o sentido do que é estar próximo de Deus. Porque assim, ó, vamos lá. Fazer o bem e amar o próximo é a essência do cristianismo. Ponto. Quanto a isso, não há o que discordar desses 2 rapazes aqui. Né? Nesse sentido, não há o que discordar. Agora, quando você fala que todos os caminhos levam a Deus, parece que você está sendo muito tolerante com todas as religiões, quando na verdade, cara, você está tirando delas todos os distintivos. Você não está sendo injusto com o cristianismo, você está sendo injusto com todas. Porque cada uma delas tem as suas particularidades e vai propor um caminho de chegada até Deus diferente. E vai propor que esse aqui é um caminho melhor. Agora, quando eu estou apresentando Jesus, Jesus faz outro tipo de afirmação. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, e é importante o verbo vir e não o verbo ir aqui. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus clama para si exclusividade. E ele não clama para si exclusividade apenas no caminho até Deus. Ele clama para si exclusividade a respeito de quem governa o mundo. Ele é o cordeiro assentado no trono, no final. Então, a sedução que a gente pode ter no momento que a gente está lidando com uma pessoa traumatizada pela religião é a seguinte. Vamos falar que todos os caminhos levam a Deus? Vamos pegar o caminho mais tolerante possível e tá tudo certo, e assim tudo se resolve.
Vamos pegar o caminho mais sussa. Então, de um lado, você tem o potencial desastre de você pegar com uma pessoa que tem aversão à religião e ser o chato. Do outro lado, você tem o potencial desastre de uma pessoa que tem traumatizada pela religião e ser o cara que negocia a sua fé e os seus valores. O caminho é um meio termo. Eu não acho que seja um caminho meio termo. Eu acho que o caminho é tipo uma terceira via. É um outro caminho. É o caminho de afirmar os valores de Cristo acima de todas as coisas. Afirmar Jesus o tempo todo. Na minha evangelização, com gente que está visivelmente machucada pela religião, eu faço questão de não falar de Deus. Como assim não falar de Deus? Calma. Eu não uso a palavra Deus, eu uso a palavra Jesus. Eu estou falando de Deus, porque eu estou falando de Jesus, mas eu uso Jesus o tempo todo. Como uso Jesus, é um negócio até meio feio de falar, mas eu falo Jesus o tempo inteiro. Sempre que a gente vai falar de religião, eu uso a palavra Jesus. Porque ali eu estou reforçando que Jesus é de fato diferente do resto. Agora, isso sem um testemunho não costuma funcionar. Isso é religião, é o amor. Tipo, Deus quis amor na gente, é isso, amor, pô. Eu respeito quem frequenta uma igreja, essas coisas, por quê? Porque é um grupo de pessoas ali com o coração aberto, dividindo informações, geralmente da Bíblia, e deixando. Cara, é bonito você ver a pessoa tirando 1, 2, 3 horas da sua vida e entregando para Deus. É da hora. Mas, para mim, não serve. Para mim. Poxa, Cariane, é uma pena. É uma pena. Você consegue enxergar a beleza e não consegue desfrutar dela. Eu só posso orar para que sirva. Eu só posso orar para que um dia isso sirva. Porque a beleza da coisa está precisamente nisso. De que o espaço da fé cristã, bíblica, e aqui ele comentou do texto bíblico em especial, é que é um espaço de fé comunitária. Um espaço de fé, um espaço comunitário de fé, e é um espaço de fé comunitária, em que as pessoas compartilham da fé uma das outras. A ceia é esse espaço comunitário, o batismo é esse espaço comunitário. É uma espiritualidade que ela cresce conforme eu participo das dores do meu irmão. Hoje mesmo, quando eu gravo esse react, a minha experiência de fé, ela toma um novo rumo quando eu sei de um irmão que está passando por uma barra e eu resolvo ligar para ele. E ali a gente tem uma experiência de fé porque é uma experiência de dores compartilhadas. Talvez, Renato, eu não tenho a pretensão de que o Renato vá assistir esse react. Mas talvez, Renato, você já experimente uma fé comunitária quando em Cristo e por meio da espiritualidade e com Jesus ao lado, você participe das dores de quem está do teu lado, sabe? Sem o rótulo da igreja, sem a placa da igreja ainda. Mas existem igrejas com placas em que isso é possível. Quando você, Renato, compartilha das dores de ver alguém que não entra no treino como deveria, tipo Igor 3K, essa dor que você tem pelo outro, porque você sabe que ele vai sofrer, essa dor é uma dor típica de quem tem espiritualidade. Se ela for uma dor
em que a fé dá sentido, isso é uma experiência comunitária. E se isso vier com Jesus junto, isso é uma experiência de igreja, mesmo que não tenha placa. Mas o meu desejo é que o Renato e todos aqueles que estão assistindo esse vídeo sem uma experiência comunitária de igreja encontrem um lugar em que essa experiência possa ser adequada, boa, e eu sei que é difícil, mas elas existem. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.